O capítulo começa com uma conversa entre Sukuna e Megumi dentro da alma de Megumi, e é quase uma repetição do que vimos no início do capítulo 266, mas desta vez substituindo Yuji por Sukuna. Sukuna começa a falar: como você ousa tentar continuar vivendo? Você permitiu que seu corpo fosse tomado por mim, tirou a vida da sua própria irmã, e ainda rejeitou uma mão estendida a você. Ele continua, dizendo: desista, você não pode mais levar uma vida adequada. Apenas fique em silêncio e deixe que eu cuide do resto. Neste momento, podemos ver um paralelo com outro mangá, que terminou recentemente há alguns anos. Se você já leu, pode perceber as semelhanças. Megumi então responde, enfrentando as chamas da alma de Sukuna: por que você está tão desesperado? Fala, nerds! Beleza, antes de continuar com o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades e deixe aquele like para eu saber que gostaram. Fiquem à vontade para compartilhar com a família e amigos. Vamos agora retornar com o vídeo. Ainda resta um dedo de Sukuna. Se o caminho para se tornar um objeto amaldiçoado é predeterminado, então, se Itadori arrancá-lo de você, sua morte será inevitável. Megumi também menciona que a ressonância não é algo tão vantajoso para Sukuna. Se os 19 dedos desaparecerem, o último dedo não conseguirá se conectar à alma de Sukuna, o que traz certo alívio ao saber que até mesmo ele teme a morte. Parece que Sukuna não sairá de cena como o ser histórico que sempre aparentou ser. Estou satisfeito em ver que Sukuna tem medo de morrer, pois isso adiciona uma camada humana ao vilão, algo que eu esperava ver, similar ao que aconteceu com Mahito. Megumi então começa a falar, dizendo: nunca tive a intenção de viver uma vida adequada desde o começo, isso é um fato. Mas há tantas outras pessoas no mundo além de você, então acho que vou tentar viver por alguém mais uma vez. Conforme o domínio de Yuji começa a se desfazer, vemos que a reencarnação de Sukuna finalmente se completa no corpo de Megumi. Megumi emerge desse golpe, vestido com o manto de Sukuna, mas ainda sendo ele mesmo. E ele parece impressionante nessa nova forma. Sukuna, em desespero, grita de dor enquanto é arrancado do corpo de Megumi e começa a se consumir em chamas. Parece que não teremos aquele momento épico de outras séries, pois Sukuna está realmente acabado. Sukuna se transforma em uma criatura insignificante, uma sombra do que já foi, com apenas um olho e uma boca no chão, olhando para Yuji. Yuji, por sua vez, o encara de cima, e diz: então, o que você vai fazer? Vemos um painel de flashback, onde Yuji disse: liberte Fushiguro, retorne ao meu corpo e pouparei sua vida. Ele está basicamente perguntando a Sukuna se ele voltará para o corpo de Yuji, mas Sukuna não responde. Yuji também diz a Sukuna: você é parte de mim, dando-lhe aquele discurso final. Yuji então pega os resíduos restantes e diz a Sukuna: nascer carregando uma maldição sem nem mesmo saber que tipo de monstro você se tornaria foi uma questão de acaso, mas eu tive meu avô, Sukuna. Vamos tentar mais uma vez agora. Ele não se tornou como Sukuna, e Yuji apenas confirma isso aqui, basicamente. Yuji também diz que, ao invés de amaldiçoar alguém, é melhor viver com alguém, mesmo que ninguém mais o aceite. Eu, sozinho, posso viver com você, diz Yuji. É irônico, pois Yuji está demonstrando compaixão, como se estivesse estendendo a mão a Sukuna, mas essa é a pior punição que ele poderia dar. Sukuna despreza estar preso no corpo de Yuji, mais do que qualquer outra coisa. É um desfecho realmente bom, porque quando Yuji morrer, Sukuna também desaparecerá, e será eliminado deste mundo. Isso amarra todas as pontas e dá a conclusão que você esperava para Yuji Sukuna, ou pelo menos a conclusão que eu esperava. Sukuna enfrenta o pior destino possível, e Yuji finalmente consegue erradicar Sukuna de uma vez por todas. Por fim, Yuji reconhece que Sukuna é uma criatura profundamente miserável. Não há personagem na história que tenha apontado isso de forma tão clara, e Yuji finalmente o faz. Eu esperava por algo assim há muito tempo. Sukuna vive uma existência miserável, e eu estava cansado de ver espectadores idolatrando-o como se ele fosse um grande e legal personagem. Você não deve gostar de nada em Sukuna ou querer ser como ele. Sukuna, furioso com as palavras de Yuji, responde: vou te elogiar por fingir ser tolo até esse ponto, Yuji Itadori, mas não me subestime. Eu ainda sou uma maldição. A cena então muda, mostrando que Uraume percebe que Sukuna foi derrotado, e Akari pergunta o que ela vai fazer agora. Ela basicamente diz que é o fim, e que nada mais faz sentido. Uraume esclarece que a única razão pela qual
qual Sukuna perdeu é porque ele estava em um corpo reencarnado. Vocês tiveram sorte. Nasceram 1000 anos tarde demais para enfrentar o verdadeiro Sukuna. Mas ela não está errada. Eles teriam sido dizimados se Yuji não tivesse aquela habilidade especial de golpear almas. Devemos agradecer a Yuki Tsukumo, a personagem mais desperdiçada da série, por nos dar uma chance de derrotar Sukuna. A Karin então comenta: eu só tive sorte, hein? Esse é o maior elogio que eu poderia receber, e o corpo de Uraume começa a desmoronar lentamente. Neste capítulo, também é confirmado que Uraume é uma garota, algo que, embora mencionado antes, se torna relevante agora. A cena muda novamente, e finalmente vemos Megumi acordando, depois de tudo o que aconteceu. Ele pergunta o que vocês dois estão fazendo, e olha para Yuji e Nobara, que tentam surpreendê-lo. Nobara estava sentada na mesma posição em que Yuji estava quando ele surpreendeu todos após fingir estar morto por tanto tempo. Ela estava tentando fazer a mesma coisa com Megumi, como fez com Yuji alguns capítulos atrás. Apenas cenas fofas e divertidas que estamos tendo aqui. E sim, a saga realmente acabou. Eu mal posso acreditar. Minhas primeiras impressões gerais foram de que foi incrível. Poderia ter sido melhor, claro, mas na vida, tudo sempre pode ser melhor. Depois de Yuji e Nobara tentarem a surpresa, eles basicamente explicam o que estavam tentando fazer. Megumi diz que foi mal por acordar cedo, que provavelmente deveria ter fingido estar dormindo. Nobara, então, responde brincando, dizendo que todos pensaram que ela tinha morrido, mas que estava viva. Ela ainda provoca, dizendo que eles deveriam estar tão surpresos que quase molharam as calças ou choraram de alegria por ela estar ali. Eu estou aqui, galera, celebrem. Mas eles não ligam tanto assim, embora se importem, é claro. Yuji, então, diz que ele derramou algumas lágrimas quando soube que Nobara estava viva, e Megumi apenas disse que não ficou surpreso porque, estando dentro de Sukuna, ele viu tudo o que estava acontecendo. Megumi ainda brinca, dizendo que Yuji poderia ao menos fingir surpresa. Então, Yuji tira de sua bolsa algumas cartas que foram escritas à mão por Gojo, destinadas ao trio, e diz que foi Shoko quem as entregou a ele. Megumi, ao olhar para a carta, comenta que isso é estranho, que parece algo que Gojo nunca faria. Nobara também reage, dizendo que entende que é um pouco bizarro imaginar Gojo escrevendo cartas para eles. Todos conhecemos o jeito de Gojo, sempre tão confiante, sempre agindo como se soubesse que venceria. Mas, ao fim de tudo, ele havia preparado essas cartas, o que talvez mostre que, no fundo, ele sabia que a vitória não estava garantida. Megumi percebe que há apenas 2 cartas e pergunta sobre a terceira. Yuji explica que ele não recebeu uma porque teve uma conversa direta com Gojo antes da batalha. É triste perceber que Gojo, ao preparar uma carta para Nobara antes de partir, mostrava que, mesmo com toda sua confiança, sabia que poderia não voltar. Nobara lê sua carta e imediatamente a amassa, dizendo que continha informações sobre o paradeiro de sua mãe, algo que ela nunca quis saber, ao que Yuji pergunta se ela realmente queria saber em primeiro lugar. Nobara responde que não, nem um pouco. Megumi agora carrega cicatrizes em seu rosto, marcas profundas que parecem vir das máscaras de Sukuna que ele usou. Essas cicatrizes dão a ele um ar imponente, uma frieza que impressiona. Nobara, então, pergunta se Megumi recebeu algum tipo de poder especial, mas Megumi começa a rir enquanto lê a carta. Yuji e Nobara ficam curiosos ao verem Megumi rindo e se aproximam para ler a carta também, mas acabam perplexos. Eles não acreditam no que estão lendo e, ao mesmo tempo, ficam ainda mais confusos ao verem Megumi rindo do conteúdo da carta. E o que a carta de Gojo dizia? Assim como a de Nobara, falava de seus pais. Gojo dizia a Megumi que seu pai não estava mais por perto porque ele tinha o matado. Foi uma derrota brutal, com Gojo rindo enquanto se despede, e isso deixa Megumi em um estado de confusão. Depois disso, Nobara diz que eles precisam se encontrar com Maki e os outros. Maki está viva, parece que ela sobreviveu ao desmantelamento de Sukuna e conseguiu sair dali. Ela diz a Megumi para participar, enquanto Yuji diz que precisa se desculpar e agradecer a todos por ajudarem. Megumi fica confuso, então Yuji explica que é sobre Yuta. Yuji diz que precisa salvar a vida de Yuta. E vemos Maki, Panda, Inumaki, Kusakabe, Miwa e Momo. Alguém grita algo sobre Yuta, chamando de um nome ofensivo, e Megumi se pergunta se é assim que salvar Yuta deveria soar. No geral, acho que o capítulo foi incrível. Desde muito tempo atrás, era evidente como esses temas e a história se desenrolariam, então não estou reclamando. Tudo estava claro desde muito tempo. Por agora, agradeço a todos por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Desejo tudo de melhor sempre, muito obrigado por tudo, e vamos juntos ser nerds.